Vamos agora falar do biotipo, da parte física, né, da estrutura física do elemento metal. Então, o elemento metal, ele já nasce, como eu disse, ou tem uma tendência, né, a nascer de 7 meses, então logo ele possui uma predisposição a apresentar uma certa fragilidade física. O seu crescimento ósseo, ele é um crescimento muito mais no sentido vertical, quer dizer, ele tem uma ossatura fina e longa, ele não apresenta tanto uma estrutura muscular com diâmetro avantajado, então a sua estrutura muscular segue a estrutura óssea, até porque é a estrutura muscular que formata a estrutura óssea por um estresse, né, durante o crescimento. O temperamento metal expressará no biotipo físico um rosto quadrado, nariz fino, tendência à acne excessiva, principalmente na época da adolescência. Os cabelos são normalmente lisos, tá certo? Ele pode também estar apresentando um rosto fino, porém, como que você vai diferenciar esse rosto fino de um rosto alongado, para não confundir com um rosto do tipo madeira? Esse rosto, ele é quadrado e fino ao mesmo tempo. Tá? Então, em resumo, rosto quadrado, nariz fino, presença ou não de acne, tá certo? Cabelos com uma tendência a ser lisos e puxando mais para o castanho do que para o preto. Mas isso não é um critério tão grande para a gente fazer a avaliação, é só um critério de aquisição, de aumento de pontos para o metal, mas não é um critério relevante para na hora da gente for discriminar uma coisa ou outra. A gente verá isso no ambiente prático no próximo módulo. Mas seguindo, a mão é uma mão fina, com dedos finos e longos. A estrutura física da mão se apresenta com uma pele bem fina e macia, tá certo? Além disso, ele não tem uma tendência a ter pelos, seja no rosto ou seja no corpo, no tórax ou nas costas ou nos braços, enfim, ele não tem essa tendência, tanto é que ele apresenta muita sensibilidade ao frio. Dando sequência, então, falar do rosto e a mão, agora vamos falar do tórax e abdômen, quer dizer, vamos falar do tronco. O tórax é uma estrutura, na maioria das vezes, estreita, curta e magra, podendo apresentar a escápula alada por fraqueza do músculo serrátil anterior. As proeminências ósseas são todas elas muito observadas, principalmente na região anterior, quando estamos falando de clavícula, cabeça de húmero e também de externo. Além disso, a escápula se mostra no momento em que ele utiliza os músculos da cintura escapular. Em resumo, o tórax ele é magro, com proeminências ósseas. Além disso, na mulher, normalmente os seios são pequenos, são pouco desenvolvidos. Além dessa situação, o homem apresenta normalmente a magreza constitucional desse tronco, onde as costelas também vão aparecer. Seguindo, o abdômen também é magro, não tem tendência a acumular gordura, ele não tem tendência a ter a pitose abdominal como o terra tem. Quadril é estreito, podendo, por isso, apresentar ou fornecer problemas no momento da gestação e também do parto normal, se for a opção da mulher que apresenta esse biotipo. Seguindo a descrição física desse sujeito, nós temos os membros superiores grandes, finos e magros. Lembro que a ossatura dele é fina e alongada, juntamente com a sua musculatura fina e com tendência à retração. Apresenta também membros inferiores finos, magros e longos, tá certo? Então, eles são naturalmente magros e, é claro, agora a altura são brevilíneos e são brancos. Esse branco é um branco quase que transparente, ele não tem muita afeição pelo sol. E agora, nesse momento final do destaque físico, eu explico o seguinte: se você pega o temperamento metal que expressa as suas características no biotipo, você vai ver um sujeito que tem uma tendência grande à deficiência de vitamina D, até porque a estrutura óssea dele é falha, é uma estrutura óssea frágil.
Além disso, é um sujeito que apresenta uma retração ou uma tendência à retração muscular muito grande. Por quê? Porque ele tem pouco ventre muscular, ele tem pouca estrutura vermelha, pouco músculo e apresenta, além de pouco músculo, muito mais fáscia, muito mais aponeurose, caracterizando essa condição de retração, que mostra mais um exemplo de processo de desidratação, que mostra então mais um exemplo de desidratação advinda de um problema, às vezes até constitucional, de deficiência de IAN, porque o pulmão não consegue captar o Yanti. Lembro bem, o único órgão dos 5 órgãos que nós temos no corpo, caracterizados como órgão, o único órgão que possui a capacidade de captar o Yanti original é o pulmão. E o temperamento mental, o sujeito mental, nasce com o pulmão sendo um local de menor resistência energética a uma agressão. Então, logo, ele não respira bem. E, fechando o nosso raciocínio, nós temos um biotipo físico formado por um temperamento também caracterizado por isso. Unindo características do temperamento expressadas ou expressas no nosso biotipo mental, vemos um sujeito que fica em casa. Se ele fica em casa, não toma sol. Se ele não toma sol, ele não consegue desenvolver o estímulo à produção de vitamina D. Se ele não tem vitamina D, ele vai ter, como efeito ou resultado disso, uma deficiência mineral que vai fragilizar a estrutura óssea, visto que todo componente dele é mais osso do que carne, ok? Ele se apresenta magro até porque ele é muito tímido, então é melhor ninguém vê-lo, ele não quer chamar atenção. Acrescentando algumas características, o temperamento mental, ele é, de certa forma, discreto. E essa descrição se dá por timidez, tá? Tanto é que ele é um observador nato. E as pessoas que observam mais do que falam são pessoas discretas. Então, gente, é interessante agora, nesse momento do curso, já no 3º módulo, a gente já começar a entender que a expressão física que vem das características da sua personalidade e temperamento são idênticas. Não é à toa que o sujeito se forma daquele jeito. Inclusive, aprofundando um pouco mais, mas eu não posso categorizar isso como uma certeza absoluta, pois a gente precisa de maiores estudos e maiores conhecimentos específicos. O temperamento mental pode ser observado muito em pessoas com nacionalidade árabe, que nasceram em países do Oriente Médio, tipo Síria, tipo Afeganistão, Iraque, Irã, e lá você vê um tempo extremamente seco, e isso corrobora essa ideia. Vê também pessoas muito frias, pessoas que são muito radicais, principalmente relacionadas à religião. A Angela Hicks descreve uma situação importante no livro dela, no qual ela fala que o elemento mental busca o Pai, o Pai está no céu, e o céu representado pelo Pai, Yan, é buscado através da religião. Então, quem sabe, talvez essa ideia do extremismo religioso possa estar embutido nesse tipo de temperamento. Não podemos categorizar de uma forma absoluta e até mesmo extrema e falar quem é religioso é extremo. Não, não é isso. Estou dizendo as características de uma condição extremista ligada à religião, fazendo essa analogia que esses autores falaram. Então, o Oriente Médio pode representar o nosso temperamento mental. Então, uma outra característica que a gente pode colocar aqui também que associa-se ao temperamento mental é a avareza. E essa avareza aparece como sinal dessa introspecção excessiva do querer tudo para mim, que envolve não só o egoísmo, mas também a inveja, pois eu lutei tanto para conquistar, agora a conquista eu vou te dar? De forma alguma. E o árabe, pelo menos aqui para nós, ele é considerado uma pessoa avarenta. Tudo isso que eu estou dizendo segue aspectos teóricos e aspectos também científicos. Não podemos categorizar isso de forma alguma para todos os componentes de uma determinada etnia ou país, tá ok? Até porque, repito, ainda estamos a estudar todos esses conceitos apresentados nesse momento onde eu comparo o temperamento com a nacionalidade, tá certo?
Então, finalizamos a parte do elemento metal, essa introdução, né, do elemento metal, para assim passarmos para a segunda aula e falarmos do elemento fogo. Abraço e até mais.